Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, escuta, eita, Lelê, você ter uma namorada e a sua namorada sair sozinha para dar uma voltinha de moto com amigo e tomar uma cervejinha, indica alguma coisa? Tem coisa errada aí ou não? Como que a gente pode entender tudo isso? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. Antes do e-mail, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, atendimentos online, tá? A gente vai conversar, você vai me contar o que está acontecendo, tá? Vou te auxiliar neste processo de dúvidas, angústias, resolução de conflitos pelos quais talvez você aí esteja passando. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, tudo bem? Tudo. Sou homem, tenho 28 anos e namoro uma garota de 21. Quando nos conhecemos, ficamos amigos por alguns anos. Saímos com amigos para bares e baladas, sempre sem segundas intenções. Com o tempo acabamos nos aproximando e começamos a namorar mais ou menos um ano atrás. Tenho medo de ser um namorado ciumento e gostaria de saber sua opinião sobre dois assuntos. O primeiro é o seguinte: certa vez, minha namorada acabou tendo que ficar sem o carro dela. E por não morarmos perto, eu não conseguiria dar carona para ela. Conversamos sobre eu não ter como levar ela e ficou certo dela ir de ônibus ou Uber. Nesse primeiro dia, ela foi de Uber, só que durante a volta pegou carona de carro de um colega do trabalho e me informou quando já estava no caminho. Me senti desconfortável com a situação, mas não falei nada. Afinal, para mim, era algo que estava sendo bom para ela e também porque ela precisava chegar correndo na casa dela. No outro dia, ela me falou que esse colega passou para buscar ela na casa dela para ir no serviço e na volta também trouxe ela, assim como da outra vez. Não falei nada, embora para mim, eu até pagaria Uber caso ela precisasse, e isso eu já havia falado. Algum tempo depois, ela já tendo esquecido dessa história, viu um vídeo no celular em que a mulher perguntava para o namorado dela se ele daria carona sozinho para uma colega do trabalho. E ele responde que de forma alguma daria carona para a mulher estando sozinho, pensando em evitar mal-entendido e para preservar o bem-estar do relacionamento deles. Eu, não tendo visto esse vídeo ainda, minha namorada vira para mim e pergunta exatamente isso: se eu daria carona para uma mulher estando sozinho, e eu respondi de imediato que sim. Na mesma hora, a feição dela mudou completamente e eu perguntei o porquê. Então ela me mostrou o vídeo, mas então eu lembrei ela da vez que pegou carona. Então ela falou: mas isso é diferente. É sempre assim, né? E eu falei que era a mesma coisa. E comentei que não tinha me sentido confortável na época, mas preferi não falar para não ser escroto na situação. Conversamos e entramos no acordo de nenhum nem outro pegar ou dar carona. Sobre essa questão, eu gostaria de saber sua opinião. Agi errado nessa questão de comparar ela pegar carona com a questão de eu dar carona? Essa era a sua dúvida? Lógico que não, meu querido. Ué, guardou a informação, guardou o desconforto na caixinha ali e na hora certa pegou, né? Tá vendo? Talvez se você tivesse implicado lá no dia, tivesse falado, talvez tivesse dado maior quebra-pau, nada como um dia após o outro, porque... né? Hoje veio a situação inversa, ou seja, ela ficou incomodada, mostrou aqui, ó, e você falou: mas aconteceu lá atrás. E aí chegaram num consenso. Nem eu, nem você, a gente não dá carona, a gente não pega carona. Pronto, então ficou estabelecido. Então não sei nem por que você está com essa dúvida, porque chegou-se num acordo, não chegou? Então, fechou. A outra questão é: minha namorada tem um amigo solteiro e hétero que conheço apenas de vista. Ela comentou comigo que ele tinha comprado uma moto e que tinham conversado por mensagem e ela se convidado para dar um rolê de moto com ele pela cidade e ir beber em algum barzinho e depois perguntou o que eu achava. Na hora eu falei que não gostaria que ela saísse de casal
com um cara para dar um rolê e beber por aí sozinho os dois. Nem que fosse só para ir beber. Não consigo ver isso como algo comum ou normal estando em um relacionamento. Não acho ruim de ela sair com os amigos e amigas, mas sair de casal já acho demais. Ela não gostou nem um pouco, pois dizia que era amizade de muito tempo e que não tinha nada entre eles. E também falou que nem me chamou para ir junto beber e fumar narguilé por ser algo que não gosto e que ela queria ficar conversando com um amigo sozinha, sem eu estar perto, dizendo que ele se sentia melhor e mais à vontade se eu não estivesse junto. Nesse caso, não concordei com ela, até porque, mesmo não sendo um lugar que eu goste de ir, eu iria mesmo assim, por estar com ela. Tá, mas aqui, meu querido, a questão não é eu ir mesmo assim. A questão é que ela falou que ele não vai se sentir à vontade para conversar se você estiver junto. Aí eu entendo que, de fato, existem coisas que a pessoa só confia a uma pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu namorava, o meu ex contou coisas que ele só contou para mim. E aquilo que ele me contou, ele jamais contaria, por exemplo, na frente de amigos meus. E meus amigos também contam coisas para mim que só eu sei. Só eu sei. Ninguém mais. E, por exemplo, se o meu namorado, né, meu ex-namorado, estivesse junto, eles ficariam desconfortáveis e falariam outras coisas. Mas não falariam daquele assunto que eles gostariam de falar, por exemplo. Então, essa questão de amigo ficar desconfortável e não contar determinadas coisas, isso existe? Existe. Com isso, eu não estou dizendo que os seus questionamentos ou o seu incômodo é inválido. Pelo amor de Deus, não estou dizendo. Porque eu te entendo. Você nem conhece o cara. Eu acho que o incômodo tá aí. Porque você nem conhece esse amigo dela que você colocou aqui. Conheço apenas de vista. Se tivesse contato, tal, é no contato que a gente percebe o que de fato tem entre as pessoas. É por isso. Então, eu entendo o seu incômodo, mas repito, que esse lance, se é o que está acontecendo com eles, eu não sei. Se isso aí é só uma desculpa, se os dois, na verdade, se ela tem alguma intenção, um interesse, uma atração nele. Gente, não tem como eu falar disso. Até porque, por isso que eu estou dizendo, cada caso é um caso. A gente não pode pegar uma história assim, não, acho que ela tá querendo ficar com ele. A gente não pode sair soltando umas coisas dessas, sabe? Você que tá me assistindo, por exemplo, você não tem um amigo que você não tem a menor intenção, jamais ficaria com ele, mas você tem proximidade a ponto de contar coisas? Porque eu tenho amigos gays, amigos hétero, que eu contaria coisas, que eu falaria coisas, homens e mulheres. Para mim, sim, esse fato, mas, repito, eu ficaria incomodado, como você, se eu não conhecesse de fato quem é a pessoa. Eu atendo uma moça, por exemplo, que ela começou a namorar e ela começou a ficar incomodada com uma amiga do namorado dela, que eles eram muito amigos e ele, inclusive, ia dormir na casa dela. Mas aí é que tá. Olha só, quando ela estava me contando, eu também comecei a ficar, nossa, mas vai dormir na casa? Ai, que estranho. Só que aí ela me solta, mas ela é casada. Aí eu falei, ela é casada? Aí ela falou assim, é. Eu falei, tá, mas quando ele vai lá dormir, então o marido tá lá também? Tá. Eu falei, então, minha querida, você tá vendo como tudo tem um contexto? Ainda que ela conheça pouco a amiga do cara, ou apenas de vista como você tá vendo que aí o contexto já mudou? Ele vai dormir lá na casa dela, mas o marido tá lá, fazem janta, tal, e aí ele acaba dormindo lá. Mas aí foi o que eu falei pra ela, olha, minha querida, você concorda que se tivesse alguma coisa entre eles, o primeiro a ficar incomodado teria sido o marido. Se o cara vai lá, janta com ela e com o marido, tal, não sei o quê, é porque não deve ter. Aí você poderia me dizer, André, mas não tem casos que o amante é amigo do casal, mas fica com a esposa do cara? Tem. Pior é que tem, né? E já tem de casos também que a moça era amiga do casal, amiga de dormir na casa e ficava com o marido da outra. Ficava com o marido da amiga. Então, isso acontece também? Acontece. Mas, tá vendo, gente? Também se a gente for ficar pegando, a gente vai ficar louco, não é? Então, assim, pressupõe-se que uma pessoa que vai dormir na casa da outra e o marido tá lá, pressupõe-se que eles não tenham nada. Agora, é o que eu estou dizendo. Por isso que a gente tem que conhecer e mergulhar a situação.
mergulhar na situação. Porque quando a gente mergulha, percebe a situação, a gente consegue perceber se tem alguma coisa, se não tem, sabe? Tem sinais que ficam meio latentes. Assim como falei, não ligo de ela sair com amigos e amigas ou sozinha com uma amiga. Até já falei que se quisesse eu levo ou ela pega Uber para ir. Gostaria de saber sua opinião sobre isso também. Se acha certo ou normal a mulher namorando ou casada sair com amigos hétero sozinha. E do homem namorando ou casado sair com uma mulher sozinho. Então, vai dentro do todo esse raciocínio que eu acabei de falar. Assim como falei, não quero ser um namorado tóxico e ciumento, quero me sentir seguro e passar segurança para ela. Sim, meu querido, mas qualquer pessoa que estivesse no seu lugar também ficaria incomodado. Por quê? Porque eu não conheço a situação, eu não conheço esse amigo direito, eu não consegui conviver com vocês dois ainda a ponto de perceber a amizade que existe entre os dois. É uma amizade de quantos anos? Porque tem amizade que de cara a gente percebe que não tem nada. Porque assim, é aquela amizade que começou quando moravam na mesma rua e 5 anos de idade, desde o maternal, que vão para a escola juntos. Então tem coisas que a gente, de cara a gente já percebe que não existe nada ali. E tem outras que a gente precisa manter o contato. Espero que possa me ajudar me iluminando nessas situações. Está aqui, meu querido, a reflexão. E vocês também, né? Podem nos iluminar deixando nos comentários quais são suas impressões sobre essas situações. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.